Vocês sabem que eu tenho acompanhado esse caso da lista Burmann-Schlosser, lá da Universidade Federal de Santa Maria, desde o seu início. Quem começou essa história, inclusive, quem levantou essa questão, fui eu aqui, através desse site, né? E levantei porque consegui essas informações com um jornalista, um professor aposentado de jornalismo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Luiz Milman. Bom, desde daquele momento, já faz 4 semanas, eu venho praticamente sustentando essa discussão através desse site aqui. Vocês sabem, vocês têm acompanhado, que a reitoria da Universidade Federal de Santa Maria pediu aos seus diversos departamentos que entregassem para ela uma listagem dos alunos e professores de Israel que estivessem nos seus campos, seus diversos campos. Bom, isso aí, o pedido, inclusive, talvez até passasse, mas o pedido foi feito, entre outras entidades, por uma tal de Associação Santa Mariense dos Amigos da Palestina. Ora, Amigos da Palestina pedindo uma lista de professores e de alunos de Israel no campus da Universidade Federal de Santa Maria, é alguma coisa, sabendo que nós sabemos que a Palestina, visceralmente, quando se lê Palestina, se lê praticamente o grupo terrorista Hamas também. De modo que uma lista dessa nas mãos dessa gente poderia colocar em risco a própria vida desses alunos e desses professores. A repercussão foi assim terrível e imediata. Protestos de todas as partes, e não apenas das federações ou entidades israelitas, mas inclusive do próprio governo de Israel. O próprio Ministério da Educação aqui do Brasil tirou uma nota criticando severamente a reitoria da Universidade Federal de Santa Maria, sem contar as manifestações da própria Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, da Comissão de Educação do Senado Federal. Eu tenho registrado aqui. E tenho publicado diariamente, inclusive, também artigos e análises a respeito disso aí, porque se trata, isso não é nem de antissemitismo disfarçado, né? Eu tenho publicado aqui muitas análises sobre isso. Hoje mesmo, nesta quarta-feira, dia 17 de junho, eu estou disponibilizando 2 artigos para vocês analisarem. Um deles é do escritor Afonso Romano de Santana, falando sobre a questão da intolerância. Ele fala sobre a intolerância da Universidade de Santa Maria, claramente. Não é só sobre intolerância, não. O vetor do seu artigo, da sua análise, é a intolerância da Universidade Federal de Santa Maria. E aí ele já analisa a questão da intolerância de um modo geral, que acontece não apenas aqui no Brasil, mas praticamente em todo o mundo, né, que a gente tem visto quase que diariamente. É só dar uma olhada no noticiário sobre o que está acontecendo lá no Oriente Médio, por força dessas execuções selvagens, bárbaras, promovidas pelo chamado Exército Islâmico, né? E um outro artigo que estou disponibilizando também aqui, que eu recomendo a leitura de vocês, é do professor José Justi Tavares, um cientista político aqui do Rio Grande do Sul, professor também aposentado da URGS. Foi inclusive meu professor, quando eu cursei o meu primeiro ano de Direito na Unicinos, em São Leopoldo. Depois só fiz o primeiro ano lá e acabei vindo me graduar aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Mas se eu aprendi alguma coisa de Direito, quero dizer para você, aprendi no primeiro ano lá na Unicinos, não foi na URGS, não. Foi na Unicinos lá, né? Bom, ele foi meu professor lá naquela época, porque naquela época tinha uma disciplina chamada... Era em plena ditadura militar, mas tinha uma disciplina chamada Ciências Sociais, e ele era um dos professores, né? Disponibilizou uma literatura abundante sobre esse assunto aí, né? Professor José Justi Tavares. Estive com ele, inclusive, ontem, terça-feira, dia 16 de junho, longamente conversando sobre o novo livro que ele vai lançar agora, no dia 22, na Livraria Cultura, às 18h30. Convido vocês todos para estarem lá. Livraria Cultura, dia 22, 18h30, o novo livro do professor José Justi Tavares, né, que trata do que pode-se dizer, né, de uma democracia
esse tipo de democracia depravada que está acontecendo aí por força dessa hegemonia do PT aqui no Brasil. Mas, enfim, tem um artigo dele que está disponibilizado aí também e que eu recomendo a leitura de vocês. Mas, apesar de todos os protestos, das inúmeras entrevistas que o reitor Burman e seu segundo Schlösser concederam em Santa Maria, em Porto Alegre, apesar de tudo isso, eu ouvi assim tudo que é tipo de explicações por parte do reitor Burman. Olha, se não avaliei bem politicamente ao pedir essa lista, eu acho que eu devia ter avaliado isso política. O Schlösser também me mandou até uma carta dizendo, até fiquei muito chateado, porque o professor Schlösser eu conheci realmente em Santa Maria, num lançamento do meu livro Cabo de Guerra, ele estava lá, inclusive, mas enfim, pisou na bola. O que eu vou fazer? Tem que registrar isso aí, né? Porque essas coisas são muito perigosas. Isso começa assim com um pedido de lista e acaba em genocídio, né? Não podiam ter pisado na bola. Mas enfim, só para concluir, quero dizer para vocês o seguinte, que apesar de ter registrado que o professor Burman, o reitor, esteve na própria Federação Israelita aqui tentando se explicar na semana passada, as entrevistas que ele tem concedido, as manifestações, os e-mails, apesar de tudo isso, eu quero dizer para vocês o seguinte, me assombra que o reitor Burman não tenha ainda vindo publicamente dizer duas coisas. Primeiro, eu peço desculpas pelo que aconteceu. Eu peço desculpas. Ele não disse isso até agora. Olha, ele só explica que, olha, não devia ter avaliado melhor politicamente, mas não pede desculpa. Ele tem que pedir desculpa. Diz, olha, eu peço desculpas pelo que aconteceu. E segundo, essa lista jamais será concluída e jamais será entregue. Ele não disse nenhuma coisa nem outra. Dá explicação, por que eu acho que eu devia ter avaliado. Eu não, pois é, então vocês vejam. Mas nós queremos o seguinte, olha aqui, ó. Desculpem por ter pisado na bola dessa maneira. Eu peço desculpa. Tá? E segundo, essa lista jamais, não devia ter sido solicitada, e não será entregue, não será confeccionada. Isso é que ele tem que fazer. Mas ele não fez nenhuma coisa nem outra até agora. Está todo mundo lá do outro lado, os que pediram estão bem quietinhos lá no canto deles, né? Porque essa escumalha desse tipo de esquerda aliada aí com o que existe de pior no mundo, né? Quando ela é colocada contra a parede, como foi agora, se acovarda, fica bem quietinha lá no seu canto, né? Porque não tem coragem mesmo de defender uma coisa como essa que, em última análise, pode levar, inclusive, a um genocídio, né? Coisa que acho que não está no pensamento de uma academia, como é o caso da Universidade Federal de Santa Maria. Enfim, fico esperando aí pelo pedido formal de desculpas da reitoria da Universidade Federal de Santa Maria. E a promessa de que não entregará essa lista e de que jamais fará coisas parecidas daqui para frente. Enquanto o reitor Burman e seu segundo Schlösser não fizerem isso, nós vamos continuar aqui insistindo em cobrar essa posição da Universidade Federal de Santa Maria, né? Que pisou na bola. Sabe que pisou na bola, tem que pedir desculpa. Eu volto amanhã.